Seja bem-vindo. Meu nome é Rielson Fragoso e vamos para mais um vídeo resolvendo uma prova para o concurso da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Prova que foi aplicada em 22 de janeiro de 2017 pela banca IBFC, que é a mesma banca que vai realizar o concurso de 2023. Essa aqui foi a prova de assistente administrativo. A raciocínio lógico é um conteúdo comum a todos os cargos, tá? Então, você vai prestar para outro cargo, esse vídeo também é útil para você. Deixe seu like se gostar do vídeo, não gostar também, só de ironia. Inscreva-se no canal. Sugestão de sempre, sempre que possível, pause o vídeo, tente fazer a questão. Sempre que possível, tenha um caderno, uma caneta, uma folha, risca na parede, pega uma canetinha, pausa o vídeo, risca na televisão, para você tentar resolver a questão antes da resolução no vídeo. Okay? E aí depois você faz o confere da resolução. A gente vai resolver na prova, né, as questões 11 até 15, que são a parte da prova que compreende a parte de matemática. E no final do vídeo eu vou fazer um aprofundamento das questões 13 e 15, tá? Fazer umas explicações mais aprofundadas para tentar esclarecer algumas coisas. E, novidade, eu vou passar a deixar as resoluções que eu apresentar em vídeo num PDF para você baixar, tá? O PDF vai estar na descrição. É um acréscimo ao seu estudo. E aí você não precisa, se não quiser, né, voltar no vídeo. Vai ter aquele material em PDF, né? Você vai ter mais uma ferramenta ali de estudo para ajudar na sua preparação, né? Você vai ter aquela resolução em PDF também, ok? Vamos lá, questão 11. Esse tipo de questão aqui envolvendo essa situação cai muito nessa prova, tá? A banca gosta muito desse tipo de questão, pelo menos analisando as 7 provas anteriores da banca IBFC para o cargo de assistente administrativo na empresa brasileira de serviços hospitalares. Paulo gastou 40%, 3/5 de seu salário e ainda lhe restou R$ 570. Nessas condições, o salário de Paulo é igual a... E aí, ele quer saber o salário de Paulo, beleza? Ele deu algumas informações que nos permitirão fazer essa dedução. Mas, primeiras coisas primeiro. Porcentagem. Significa eu dizer X%. O X aqui é para representar alguma coisa, qualquer número. 10%, 15%, 25,5%. O que significa dizer X alguma coisa por cento? Significa dizer essa coisa dividido por 100. É isso. Matematicamente, é isso que significa. Tá? Porcentagem não é uma matéria à parte. Tá? Porcentagem é um caso particular de fração. Você sabe fração, você sabe porcentagem. Ok? Então, já perde esse medo aí. Muitos dos seus problemas com porcentagem acabam só com essa visão aqui. Se você enxergar que porcentagem é uma fração de denominador 100. Ok? Tá bom. E o que significa dizer? X% de alguma coisa. Sei lá, por exemplo, a questão aqui. 40% de 3/5 do seu salário. Você tem que tirar isso do português e passar para a matemática. 40% de alguma coisa é 40%, é a fração 40 sobre 100 vezes essa coisa. E no caso aqui é o 3/5 do salário dele. Eu vou chamar de X. Ok? A partir daqui, você fazendo essa conta, você vai descobrir
a fração total do salário dele que representa esse gasto citado. O que eu quero dizer? Se eu continuar ali, ó, eu tenho uma multiplicação de fração. 40 vezes 3 é 120. 5 vezes 100 é 500. Agora, me convém colocar isso aqui em porcentagem. Porque aí eu vou descobrir, se eu colocar isso em porcentagem, essa conta vai me contar quantos por cento esse gasto corresponde ao salário do Paulo de maneira direta. Aqui ele está falando de maneira indireta. A proporção desse gasto em relação ao salário do Paulo. Só que aí eu vou passar essa proporção para porcentagem. E aí eu vou ter essa ideia de maneira direta. Para fazer isso, eu já identifico que tem que transformar isso no denominador 100. Quero botar em porcentagem. Então, para fazer isso, eu tenho que dividir embaixo por 500. Ok, mas se eu quero... Por 500 não, perdão, por 5, né? Se eu quero dividir por 5 embaixo, eu tenho que dividir por 5 em cima também. Eu posso manipular à vontade, desde que eu mantenha a coerência. 120 é divisível por 5, porque todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Tá? Ok. 120 dividido por 5 vai dar 24. 500 dividido por 5 vai dar 100. Agora, eu estabeleci uma correspondência em porcentagem desse gasto, correspondência direta em porcentagem, em relação ao salário do Paulo. Então, esse gasto corresponde a 24% do salário dele. Informação 2. Aqui, a partir dessa primeira informação, por uma questão de interpretação, eu obtenho o seguinte. Que esses R$570 correspondem a 76%. Concorda ou concorda? Por quê? Porque, olha só, o salário dele está aqui, ó, é esse pedaço do gasto mais o que restou. Se eu pegar esse gasto e somar com esse resto, eu obtenho o salário total, integral do Paulo. Então, se o gasto é uma de duas parcelas dessa conta, e essa parcela corresponde a 24%, a outra parcela corresponde ao restante, aos 76%. E aí, somadas, vão dar 100%, que é o valor integral do salário dele. Então, a partir dessa informação, eu obtenho essa daqui, e a partir dessa eu monto uma regra de 3 simples. Se 76% corresponde a R$570, 100% corresponde a quanto? 100% seria o salário dele. Então, X vai ser já a minha resposta final. Beleza? Como são grandezas diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. Tá? Vou deixar esse X aqui para não confundir. Porque se uma sobe, a outra também sobe. Se uma abaixa, a outra também abaixa. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E aí você multiplica cruzado para estabelecer sua equação. Então, vamos lá. 76% vezes x é igual a 570. 570? Não é 570 vezes 100? 100%. Olha só. Pegou essa visão daqui? Vamos aplicar isso em 100%. 100% é igual a 100 dividido por 100. Qualquer coisa dividido por ela mesma é igual a 1. E a multiplicação, 1 é elemento neutro. Ou seja, 570 vezes 1, o resultado será 570. O elemento neutro não altera a conta, caso o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Agora, a partir daqui, é só você fazer a continha. É só fazer a conta, seu problema acabou. Tá? E aí você pode usar a manipulação que lhe convir. Aqui, por exemplo, você poderia simplificar os dois lados
por 10, cortando esse 0 com esse. Mas, enfim, eu vou simplificar essa fração daqui e dividir e simplificar ela por 4. Dividir em cima e embaixo por 4. Dessa forma eu vou ter o seguinte: 19 sobre 25 vezes x é igual a 570. Ok. Agora, eu vou multiplicar os dois lados por 25 para poder passar esse 25 para o outro lado multiplicando. Cortei. Beleza. Agora, eu vou dividir os dois lados por 19 para poder isolar o x ali. Pronto. Agora eu tenho que x é igual a 570 vezes 25 sobre 19. Essa banca gosta de botar umas contas assim meio chatinhas, tá? Mas 57 é divisível por 19, tá? Isso aqui vai dar 3. Como 570 é 57 vezes 10, então 57 dividido por 19 é 3 vezes 10, 30. Então eu tenho que x é igual a 30 vezes 25. 30 vezes 25 é igual a 750. Então o salário de Paulo é 750 reais. Ok? Uma outra forma que você poderia ter feito é uma equação direta. Lembra que a gente falou que o salário de Paulo aqui poderia ser a soma do gasto com esse resto? Então você montaria uma equação direta em função do salário dele. Aqui estaria o salário é igual à soma dessa parcela com essa. O salário dele é igual à soma de 40% de 3/5 mais R$ 570. E aí você isolaria o x, né? Ia botar o que tem x para um lado, o que não tem x deixar do outro. E aí você ia chegar nessa mesma situação aqui. Ó. Você ia chegar no 19x sobre 25 igual a 570. Okay? É uma outra visão que você poderia ter seguido. Vamos lá, questão 12. Questão de reconhecimento de padrão. Também cai bastante, tá? Não só nessa banca, mas em concursos de modo geral. Às vezes até questões mais difíceis podem utilizar o plano cartesiano, né? Dá uma certa construção de retas no plano cartesiano, de figuras geométricas, sei lá. E aí você tem que reconhecer esse padrão e vai te perguntar em que posição isso para, tal, coisas assim. Mas vamos entender a ideia básica aqui por trás desse tipo de questão. Considerando a sequência de figuras, e aqui está a sequência de figuras, podemos dizer que a figura que estará na... Eu nunca sei falar esses números ordinais grandes. Centésima, 17ª posição. Na posição 117. A figura que estará na posição 117 será qual? Primeiro passo desse tipo de questão. Você reconhece o padrão de formação da sequência e, principalmente, identifica a cada quantos termos esse padrão se conclui. Então vamos lá. Sequência aqui tem o arroba, porcentagem, troço aqui que eu não sei o nome, e isso aí, cerquilha. Falou hashtag, perdeu ponto. Brincadeira. Cerquilha. E a partir da cerquilha, volta a se repetir, ó. Arroba, porcentagem, tananã, e cerquilha de novo. Então, meu padrão está aqui, ó. A cada quantos termos? 1, 2, 3, 4. Então, um padrão corresponde a
4 termos nessa sequência. Beleza. Isso aqui é informação crucial. Agora, como saber qual termo que estará na posição que ele pediu? Agora vem o pulo do gato. Presta atenção. A regra geral. Você pega a posição que ele está pedindo, no caso 117, e divide pelo número de termos que compõem o padrão. Quantos termos compõem o padrão reconhecido? 4. Beleza. Então, pego o número da posição indicada, que é o 117, e divido pelo número de termos que compõem o padrão de forma completa. São 4 termos. O que essa conta vai me contar? Seguinte. Vamos fazer essa divisão. 117 dividido por 4. Começa do 11, né? 4 vezes 2, 8. Sobra 3 aqui, desce o 7. 4 vezes 9, 36. Sobra 1. Beleza. Paramos aqui no resto. O que essa conta está contando? Seguinte. Esse 29 aqui está me dizendo quantas vezes o padrão se repetiu de modo completo antes de chegar na posição 117. De modo que, se eu multiplicar 4 por 29, vai dar 116. Certo? Então, na posição 116, eu completei o último padrão antes da posição 117. Tá, e o resto? E o resto vai me dizer justamente quanto eu andei depois de completar o último padrão. Quantos termos, quantas casas, se quiser pensar assim, eu andei depois que eu completei meu último padrão. Então, olha só. O meu último padrão me deixou um arroba, tem uma porcentagem, tem esse troço que eu não sei nem desenhar, e tem a hashtag, vai. Ele me deixou aqui, na posição 116. Certo? Ele quer analisar da posição 117. Se eu sei quem parou na 116, que é o fim, é quando o padrão se completa. Quando o padrão se completa, eu tenho a figura da hashtag. Depois eu andei mais quantos? O resto me diz mais quantas casas eu andei. Foi uma. Então, eu parei na 116. Eu quero somente a próxima, 117. Eu andei mais um. Entendeu? Então, essa divisão te dá toda essa história. Ela faz toda essa fofoca aqui. Tá? Então, lembra, uma simples divisão. Você não faz uma conta à toa. Você faz uma conta para ela te fofocar alguma coisa. Tu tem que entender essa fofoca. Tá? Então, ela caguetou aqui, que na posição 117 está quem? O arroba. Aqui 116. Agora volta a se repetir o padrão. Então aqui está o arroba, que é a nossa alternativa A. Justamente de arroba. Beleza? Esse raciocínio aqui você consegue aplicar sempre nesse tipo de questão aqui, tá? É muito importante saber isso aqui. E para resolver essa questão, tudo que você tem que entender é saber fazer divisão. Só isso. A parte de ferramenta aritmética é saber fazer a divisão. O resto é entender a fofoca. Beleza? Então, quem tem habilidade aí na pegar as fofocas, tá tranquilo nesse tipo de questão. Vamos lá, questão 13, questão de conjuntos, questão bem padrão dessa banca aqui, dentro das provas do EBC. Numa academia de ginástica, 120 frequentadores praticam natação ou musculação. Sabe-se que 72 praticam natação e 56 praticam musculação.
Desse modo, o total de frequentadores que praticam somente musculação é... Beleza, ele quer o número de pessoas que praticam somente musculação. Ao mesmo tempo que ele já informou o número de pessoas que praticam musculação. Esse 56 não é uma das opções, então não seria uma questão de só pegar o enunciado e colocar na resposta. Então o que ele está subentendendo aqui? Ó? Aí eu vou lançar uma reflexão. Se você fosse desenhar os diagramas dessa situação, obviamente você desenharia dois conjuntos. Ok. Mas eles teriam interseção ou não? Seriam assim, NM, ou seriam assim? Opa. NM. E aí? Ele não informa, né? Diretamente a interseção. Um pouquinho de cuidado, você deduz que a situação se trata dessa daqui. Ok? E a parte que ele quer saber é a quantidade de elementos que tem nesse pedaço aqui do desenho. Tá? Por quê? Olha só. Ele, ao mesmo tempo que falou o número de elementos do conjunto da musculação, ele disse que ele quer os que só praticam musculação. Dá a entender que tem uma galera que pratica natação também, ao mesmo tempo, né? Faz o supino embaixo d'água. Então, ele não quer essa galera nessa conta. Ele quer a galera da musculação raiz. Vamos lá. Ele passou para a gente o número de elementos da união dos dois conjuntos. Aqui, ó, 120 frequentadores praticam natação ou musculação. Então, eles praticam pelo menos um desses dois. Pode ser que os dois ao mesmo tempo. Mas vamos além. Não só conseguimos deduzir que há uma interseção, como também a quantidade de elementos contidos nessa interseção. Como assim? Olha só, vamos somar individualmente o número de elementos desses conjuntos. O número de elementos de N é 72. N é natação. E o número de elementos de M é 56. Se eu somar esses dois, eu vou obter 128. Mas isso não bate com uma coisa. O número de elementos da união entre N e M é 120. Ele informou aqui, ó, logo no início. E o que isso quer dizer? O que essa diferença quer dizer? A diferença entre essas duas situações é justamente o número de elementos da minha interseção. Se eu pegar esse 128 menos esse 120, eu vou ter 8. Então, significa que esse 8 significa o quê? Essa conta significa o quê? Que essa diferença representa o número de elementos contidos nessa interseção entre o conjunto natação e o conjunto musculação. Certo? Por quê? Aqui entra o conceito de união. Na hora que eu faço a união entre dois conjuntos, eu só elenco os elementos de cada conjunto que são únicos, certo? Então, os elementos que são repetidos, ou seja, que são em comum aos dois conjuntos ao mesmo tempo, ou seja, mais uma vez, os elementos que fazem parte da interseção entre esses dois conjuntos, eu não vou listar. Quer dizer, não vou listar duas vezes, certo? Aqui, quando eu somei individualmente, eu contei 8 pessoas duas vezes. Por isso que deu essa diferença. E por isso que a diferença é justamente o número de elementos da interseção. Porque foram o número de pessoas que eu contei duas vezes, por elas estarem
nos dois conjuntos, mas elas são uma pessoa só. Elas são um elemento só, mas eu acabei contando duas vezes, porque eu contei primeiro, chamei para o lado, galera que pratica natação, aí veio 72, beleza. Aí depois eu chamei desse 120, galera que pratica musculação, veio 56, mas vieram 8 dos 72, aí eu falei, eu também pratico musculação, eu vou para lá também. E vieram para cá para os 56 e eu contei eles duas vezes. Então, na hora que eu faço a união, eu faço esse desconto. Não, peraí, vocês eu já contei. Não vou contar. Porque agora eu vou fazer a união dessa galera. Aí, quando eu botar todo mundo lá juntinho, vai dar 120, não vai dar 128. Ok? Isso aqui é a abordagem intuitiva dessa fórmula aqui, ó. N, o número de elementos de uma união, vamos usar os conjuntos do exercício mesmo, vai ser o número de elementos do primeiro conjunto mais o número de elementos do segundo conjunto. Até aqui foi isso que a gente fez. Aí lembra que tem que descontar? Aí a gente desconta a interseção. Então, essa é a relação que foi aplicada de forma intuitiva. Você não precisava nem saber essa fórmula para deduzir ela, entendeu? Tá. Achei o número de elementos da interseção. Pronto. Eu não quero a galera que pratica só musculação. E eu tenho um total de 56. Eu tenho que descontar os que praticam natação e musculação, que são 8. Então eu faço 56 menos 8 para obter a minha resposta. 56 menos 8 vai dar 48. Ok? Gabarito letra I. Eu vou passar uma visão sobre essa questão no final do vídeo, tá? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, alguma coisa que você, algum conceito que você não entendeu direito, eu vou tentar abordar de maneira mais clara e aprofundada no final do vídeo. Caso você já tenha entendido o raciocínio da questão, pode seguir para a próxima. E fica a seu critério aí assistir ou não o aprofundamento no final do vídeo, ok? Questão 14. Questão de lógica proposicional. Coisa muito importante. Cai bastante também nessa banca questões de lógica proposicional, tá? Para a prova da EBC. Então, tem que saber. Por aulas no YouTube, recomendo a aula do canal do NERC, tá? Vestibulândia, sobre raciocínio lógico. É parte 1, que ele vai abordar a parte de lógica proposicional, mas claro, tem vários outros canais também com aulas muito boas aí pelo YouTube. A cobrança aqui não é muito profunda, tá? Basta que você conheça a tabela verdade dos principais conectivos entre duas proposições dadas. Ok? Então, deu duas proposições, estabeleceu conexões entre elas, monta a tabela verdade, acabou a questão. É isso. Principais conectivos são esses quatro, né? O e, o ou, condicional e a bicondicional. Também ainda há a disjunção exclusiva, né? Esse aqui é disjunção somente, ou disjunção inclusiva. Essa aqui é exclusiva. E aqui é a conjunção. Então, sabendo esse basicão aqui de lógica proposicional, você mata essa questão. E esse tipo de questão aqui cai muito nessa banca sobre esse assunto. E não é difícil, tá? É o tipo de questão que você mata em 1 minuto. Você mata muito mais rápido do que o tempo que eu levei somente para apresentar a bendita da questão. Enfim, vamos lá. Ele quer a alternativa incorreta com relação aos conectivos lógicos. Então, sempre grifa isso aqui para não perder ponto por cansaço. Marcar correta quando ele queria incorreta ou vice-versa. Então, vamos julgar as alternativas e ver qual que é a incorreta. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, a conjunção entre elas tem valor lógico
falso. Aqui, ó. Duas proposições falsas. Então, tenho a última linha aqui, a situação. As duas são falsas. A conjunção entre elas é falsa. Beleza. P e Q, conjunção aqui, é falso. Aqui está certo. B. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então a disjunção entre elas é falsa. Correto também. É o único caso em que a disjunção é falsa. É quando as duas são falsas. Ó, disjunção, falso. Falso, falso, dá falso. C. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o condicional entre elas tem valor lógico verdadeiro. Isso aqui também está correto. A condicional, aqui, ó, ela só é falsa em uma situação, quando o verdadeiro implica em falso. Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, a condicional é falsa. Em todos os outros casos, ela será verdadeira. Percebe que alguns conectivos lógicos é mais fácil você gravar o único caso em que uma situação acontece. Aqui é mais fácil você gravar o único caso que é verdadeiro, porque todo o resto vai ser falso. Aqui na disjunção é o contrário. Você grava o único que é falso e todos os outros vão ser verdadeiros. Na condicional a mesma coisa, você grava o único que é falso. E detalhe, a condicional é a que mais cai em concurso, tá? É a que mais tem, como dizer, chances de dar uma complicada na questão. Ok? E tem coisas que não são muito intuitivas aqui. Então, ele afirmou que as duas eram falsas. Ó, quarta linha. Se as duas são falsas, a condicional é verdadeira. Ó. Bateu. Bateu com o que ele falou. Se os valores lógicos de duas proposições forem falsos, então o bicondicional entre elas tem valor lógico falso. Errado. Tá? Isso está incorreto. Aqui, ó, bicondicional, última coluna. Última coluna aqui, ó. Presta atenção. No bicondicional, entre duas proposições quaisquer, ele será verdadeiro sempre que as duas proposições tiverem o mesmo valor lógico. Ok? Se as duas têm o mesmo valor lógico, o bicondicional entre elas é verdadeiro. Então, aqui nesse caso, as duas são falsas. Aqui, ó, falso, falso, quarta linha. Bicondicional é verdadeiro. Está correto. Está correto aqui, né? Aqui na opção está incorreto, que é o nosso gabarito, então. Letra D. Então, se os valores lógicos forem diferentes, não importando quem é verdadeiro, se é o primeiro que é verdadeiro e o segundo que é falso, ou se é o primeiro que é falso e o segundo que é verdadeiro, não importa. Se for diferente, os valores lógicos de duas proposições, o bicondicional entre elas é falso. Tá? Se forem valores lógicos iguais, P e Q têm valores lógicos iguais, então o bicondicional é verdadeiro. E aí é que a letra E que faz a afirmação correta, né? Sobre o bicondicional. As duas proposições são falsas, o bicondicional entre elas é verdadeiro. Isso aqui também está correto. Então, é uma questão que você já revisa o conceito todo, praticamente. Tá? Então, saber montar essa tabela aqui é importantíssimo. Questão 15. Finalizando. E, de novo, lógica proposicional. Tá? Padrão aqui dessa banca para essa prova. Cobrar a questão assim, ele vai te dar uma afirmação e aí nas alternativas ele quer ou a negação dessa afirmação, ou seja, a proposição que equivale à negação da frase dada, ou ele quer justamente o contrário, a equivalência, uma proposição que seja equivalente à frase dada. E aqui muito cuidado. No final do vídeo eu vou passar uma visão sobre essa questão aqui. Aqui muito cuidado. Abstrai um pouco como dizer, do senso de lógica que a gente dá no dia a dia. Ah, isso faz sentido, isso tem lógica. Nem sempre essa correlação
do que entendemos por lógica no dia a dia vai equivaler na lógica proposicional, na lógica formal, tá? Então é importante que você meio que vá sem essa preconcepção. E olha só, vamos para a questão. De acordo com a equivalência lógica, a negação da frase Ana é dentista ou não fez universidade é. Por que eu fiz essa observação? Cuidado aqui. Se você ir normalmente com essa concepção do dia a dia, certo? Você pode pensar que a negação dessa frase aqui é a seguinte: Ana não é dentista ou fez universidade. Pode pensar que isso é negação. E praticamente você só fez uma negação em português aqui. Beleza. Mas está errado. E eu vou te mostrar o porquê aqui baseado numa regrinha, que é decoreba mesmo. Mas no final do vídeo eu vou ir de uma forma mais intuitiva, tá? Olha só, vamos separar aqui. Ana é dentista é uma proposição simples. Eu vou chamar de P. Vou chamar Ana é dentista de P. Não fez universidade, eu vou chamar muito criativamente de Q. E aí há um conectivo lógico, ou aqui, ligando essas duas proposições. Então o que eu tenho aqui é, traduzindo em lógica, P ou Q. Tá bom? Conectivo aqui significa ou. Beleza. E como é que eu faço para negar isso? Dá para fazer uma analogia com quando você multiplica alguma coisa por menos 1, e aí você aplica a distributiva, né, da multiplicação, o famoso chuveirinho. A gente está multiplicando por menos 1 aqui. Você vai trocar o sinal de tudo. Ok? Então você vai ficar aqui, ó. Eu tinha a afirmação P ou Q. E eu vou negar isso agora. O que eu vou obter? Vou aplicar a distributiva, ó, chuveirinho. Só que o conectivo também vai tomar chuveirinho. Pois é. Esse que é o perigo, tá? Então vai ficar não P, ou negação de P. Vou negar o Q também. E também eu vou negar o conectivo. Certo? E o que fica? A negação no conectivo de disjunção. Ele vira uma conjunção. Ok? O contrário, dá para entender assim. O contrário do ou vai ser o e. O contrário da disjunção vai ser a conjunção. Pois é. E se fosse o contrário? Se eu quisesse a negação da conjunção? Seria a mesma lógica. Não P ou não Q. Entendeu? Com isso, você obtém que frase? De acordo com a lógica proposicional. Por isso que eu estou falando. Cuidado de vir com essa concepção do significado que a gente dá para a palavra lógica no dia a dia e vir com ela para a lógica formal. Tá? Tem que meio que fazer essa separação. A negação dessa frase aqui, então, Ana é dentista ou não fez universidade, fica Ana não é dentista e fez universidade. O que nos leva ao gabarito da letra C. Ok? No final do vídeo agora eu vou fazer uma explicação mais detalhada sobre isso e abordar isso de uma forma intuitiva. E mais, vou passar um jeito, porque você pode falar, pô, mas eu não sabia dessa regrinha aqui, eu não... ou então eu estudei, mas eu não decorei, eu esqueci disso aí. Eu vou passar um jeito de que você não precisa decorar regra nenhuma para achar a negação de uma frase nas alternativas, em uma alternativa dada. Tá? Você não precisa de regra nenhuma. Basta que você saiba montar a tabela verdade. Ok? Então, para quem entendeu, aqui a questão acabou. Se quiser aprofundar mais,
vem comigo para pegar essa visão, tanto da questão 13 quanto da questão 15. Vamos lá. Visão aqui da questão 13. Conceito de união. Tá? Tomei aqui dois conjuntos. Conjunto A e conjunto B. O conjunto A é composto pelos seguintes elementos. A, B, C, D. Então, o número de elementos de A é igual a 4, concorda? A notação aqui, ó, gente, isso aqui é uma mera formalidade. Ó. Quando eu quero falar dos elementos de um conjunto, eu uso o A aqui. Ó. O A, e aí eu descrevo esse conjunto. Posso descrever ele por uma propriedade, certo? O A são... os elementos de A são as vogais. Ou eu posso listar os elementos. Elemento 1, elemento 2, elemento 3. Se eu quisesse descrever esse dado conjunto aqui. Ou eu poderia escrever, no caso, esse daqui por propriedade. O conjunto A é formado pelos elementos de números naturais entre 1 e 3, incluindo o 1 e 3. Enfim. Aí eu quero indicar somente o número de elementos de A. Então, eu uso essa notação aqui. Ó. Aí aqui, vou indicar o número de elementos de A. Não estou indicando os elementos dele, tá? Estou indicando o número de elementos. Ou então poderia aparecer também assim, ó, uma hashtag A. Ok? Essa é a notação para indicar o número, indicar matematicamente o número de elementos de um dado conjunto. Tá? Formalidades. Tá? Na hora da sua resolução lá, você poderia botar isso aqui, ó, A igual a 3, querendo dizer que o A tem 3 elementos. A gente faz isso direto até. Tá? O importante é que isso aqui, você sabendo, você ganha repertório. Tá? Ganhar repertório em matemática é o mais importante de assistir uma resolução, entender uma questão. Ganhar repertório sobre ela. Você ganha experiência sobre problemas de matemática. E o que isso quer dizer? Aqui, vai que aparece esse tipo de notação aqui na sua prova e você não sabe o que é. E, teoricamente, isso aqui faz parte do conteúdo cobrado. Entendeu? Teoria de conjuntos. Então, se ele resolve cobrar lá, não é o padrão da prova. Mas se resolver cobrar, você já sabe. Tá bom? Então, deixa eu só destacar isso aqui. O resto ali. Beleza. Então, a gente já sabe também que a união entre dois conjuntos, aqui está o conjunto B, né? Perdão, que eu não descrevi, é formado pelos elementos C, D e E, e o número de elementos de B é 3. Se eu pegar a união entre eles, eu vou listar todos os elementos de maneira única de A e B dentro desse conjunto união, excluindo as repetições. Percebe que se eu somar isoladamente o número de elementos de A e de B, vai dar 7. 4 mais 3, 7. Só que se eu somar os elementos do conjunto união, dá 5. A diferença entre esse 7 e 5 é justamente a quantidade de termos em comum entre os dois conjuntos. Ou seja, os termos que compõem a interseção entre esses dois conjuntos. Pois é. E a diferença entre essa conta isolada menos a conta aqui da união vai dar justamente a quantidade de elementos da interseção entre A e B, nesse exemplo aqui. E nesse exemplo aqui, como os conjuntos foram descritos, eu posso até identificar que elementos são esses. E no caso, é o C e o D. Okay? E a partir desse raciocínio, que estabelece aquela fórmula do número de elementos da união entre dois conjuntos, que é dado pelo seguinte: o número de elementos da união de A e B é igual a o número de elementos de A mais o número de elementos de B
Percebe que aqui teria o 7 menos o número de elementos da interseção entre A e B. Percebe aqui, ó, se eu substituir tudo aqui, ó, jogar lá na fórmula, número de elementos de A, número de elementos de B, número de elementos de A união B e o número de elementos A interseção com B. Eu vou provar isso aqui, essa igualdade, né? Nesse caso aqui. Número de elementos de A união com B, 5. Tem que ser igual a quanto? Número de elementos de A, 4. Mais o número de elementos de B, 3. Menos o número de elementos da interseção entre A e B, 2. Aqui, ó. 5 é igual a 4 mais 3, 7. Menos 2, 5. Tá? Então, bateu certinho. Então, isso aqui ilustra esse ponto aqui. E então, isso aqui foi toda uma abordagem tentando deixar isso mais intuitivo possível, mais claro, fazendo diversas associações, tá? Para no final você entender da onde que se estabelece essa fórmula, da onde que se estabelece essa relação, tá? E aí sim, agora você pode simplesmente decorar e aplicar direto quando for conveniente, tá? Mas se você não lembrar disso, você já entende todo o racional da coisa, beleza? E foi o que a gente fez lá. A gente conseguiu deduzir tudo isso aqui através do enunciado da questão. Conseguiu deduzir que tinha interseção, ou seja, que essa interseção era diferente de zero, e quantos elementos tinha nessa interseção. E aqui, isso nos leva a outra situação. Quando a interseção for igual a zero, significa que esses dois conjuntos de dados são ditos disjuntos. E aí, a gente desenharia o diagrama deles dessa forma. Separado. Não há elementos em comum. Isso aqui significa que não há elementos em comum. Isso aqui significa que a interseção entre eles é nula. Ok? Também é importante saber esse tipo de relação gráfica com a relação, vamos dizer, algébrica, que vai que cai numa questão para você identificar qual seria o melhor desenho de diagrama de Venn para uma determinada situação teórica que ele tinha formular. Entendeu? Aí você teria que fazer esse raciocínio. Não, de novo, não é o padrão da prova, mas vai que ele resolve cobrar, porque isso também faz parte de teoria dos conjuntos. Tá? Mas mesmo que é garantido que não vá cobrar, cara, você ganhou repertório. É isso que importa. Uma questão, ela tem que te fazer ganhar repertório. Então, o que mais importa é a qualidade do estudo de uma questão. Tá? Olha quanta coisa a gente consegue estudar a partir de uma questão. Então, dê mais valor a isso nos seus estudos do que a você sair resolvendo quase de maneira automática um monte de questão. Às vezes um monte de questões que você já sabe. Você simplesmente está aplicando ali uma fórmula, acabou. Ao invés de estar ganhando repertório, entendeu? E aqui, vamos ganhar repertório na questão 15. Eu falei que a gente poderia identificar a negação de uma proposição dada a partir das alternativas através da tabela verdade. Tá? Se você não decorar a negação de uma determinada relação lógica, por exemplo, às vezes vai pedir, naquela questão, pediu a negação de uma disjunção. Mas pode ter questões que peçam a negação da condicional, a negação da bicondicional. E aí? Também tem chamamos de leis, né? Tem as leis de Morgan e tudo mais, que ajuda se você decorar. Você vai muito mais rápido. Mas às vezes, né, muita coisa para decorar. Então, se você sabe como dizer, o racional por trás da coisa, o pensamento intuitivo por trás da coisa, você consegue se virar através da tabela verdade.
Adicionando aqui, ó, esses são os símbolos mais utilizados para negação, tá? O til, ou esse sinalzinho aqui é um L deitado, né? Ambos significam negação. Então, se cair na sua prova, você já sabe. Lá na questão, a gente disse que P era a proposição Ana é dentista e Q era a proposição não fez universidade. E elas eram ligadas pelo conectivo ou. Né? A negação de Ana é dentista seria Ana... Eita, longe. Ana não é dentista. E a negação de não fez universidade é que ela fez. Ok? E aí ele pedia para achar a negação dessa frase. Caso em azul. P ou Q. E a gente viu pela regrinha aqui, ó, a negação de P ou Q é não P e não Q. Agora a gente vai entender o porquê na tabela verdade. E eu também disse que a negação dessa frase aqui, P ou Q aqui, não era não P ou não Q. Lembra que eu falei que não era isso aqui? Porque essa aqui não negou o conectivo, negou somente as proposições. E eu vou mostrar aqui também o porquê que não era. Ao mesmo tempo, eu vou mostrar porquê que essa aqui que é a negação dessa frase dada, né? Dessa afirmação aqui. Não P ou não Q. Na tabela verdade, como que eu identifico uma negação de uma dada proposição? A proposição dada é essa daqui, tá? Ela que é a referência que a gente vai comparar. Muito simples. Sempre que a proposição referência for verdadeira, ou melhor, onde a proposição referência for verdadeira, a proposição comparada tem que ser falsa. E onde a proposição referência for falsa, a comparada tem que ser verdadeira. Se isso acontecer, se essa correspondência, né, simétrica de oposição acontecer linha a linha, sem falhar em nenhuma das linhas, significa que a proposição comparada é a negação dessa que você estabeleceu como referência. Ok? E também você poderia dizer o contrário, que essa daqui é a negação dessa. Também não estaria errado. É que a gente está escolhendo uma orientação aqui, de referência. Beleza? Acabou. É isso? É. Viu? Você nem doeu. É isso aqui. Então você não precisa necessariamente decorar. Decorar as regrinhas, né, as leis lá, as negações, poupa tempo. Beleza. Mas se você não decorar, você não precisa se assustar, você não precisa ficar com medo. Você só precisa saber montar a tabela verdade. Saber montar a tabela verdade, alguns exercícios que você fizer ali nesse sentido, acabou, você já vai ficar craque nisso. Tá? Então é isso aqui, ó. E mais, de quebra, você aprende outra coisa. A equivalência também se acha da mesma forma, montando a tabela verdade. Eu quero achar uma proposição que seja equivalente a essa aqui. Eu vou pegando as alternativas que me derem lá e vou jogando aqui, ó, na tabela verdade. Se uma dada proposição da alternativa, a questão eu quero a equivalência dessa frase aqui. Beleza, eu pego a frase e boto a frase aqui na tabela. Eu pego as alternativas. A alternativa que me der uma coluna idêntica à coluna da frase dada, que ele quer uma equivalência, certo? Significa que essa proposição é a equivalência dessa daqui. Na negação, eu quero que seja totalmente oposta. Linha a linha, sem faltar nenhuma linha. Importante isso. E na equivalência, eu quero justamente o contrário. Eu quero a proposição que seja linha a linha idêntica, também sem falhar em nenhuma linha. Não esquece disso. Se falhar em uma linha, a
correspondência analisada não é uma negação ou equivalência, dependendo do que você estiver procurando. E a partir desse gancho, vou mostrar por que eu falei que aquela negação que você poderia pensar a priori não é a negação correta. E olha só, vamos montar a tabela verdade dela. Ela é uma disjunção, né? Então ela só vai ser falsa em um caso, quando as duas proposições aqui forem falsas. Eu tenho não P e não Q. Vamos ver. Não P está aqui, ó. E não Q está aqui. Não P. Na primeira linha, não P e não Q são falsos. Falso, falso. Então aqui, ó, é o único caso em que essa proposição vai ser falsa. O resto ela vai ser verdadeira. Ela é uma disjunção. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, dá verdadeiro. Agora, que eu montei a tabela verdade dessa proposição, eu vou comparar com a minha referência. Se a cada linha bater de uma ser o contrário da outra, significa que essa daqui é a negação daquela que eu estou analisando. Mas tem que bater em todas as linhas. Aí você fala, mas na primeira linha bateu, ó. Onde essa foi verdadeira, essa aqui foi falsa. Mas na segunda isso já não acontece. Aqui é verdadeiro, nessa linha, e aqui é verdadeiro também. Então, acabou. Eu nem preciso mais analisar. Essa proposição não é a negação dessa. Não é a negação. Tá? E a equivalência se acha da mesma forma. Também não é equivalente a essa. Porque, ó, mesmo que seja equivalente aqui, ó, nessas duas linhas, ela deixa de ser na primeira e na quarta. E basta que a correspondência não bata em uma das linhas, basta isso para eu cravar que não é. Entendeu? Para ser uma equivalência, tem que bater em todas as linhas. Igual, 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 igual. Para ser uma negação, tem que bater em todas as linhas. Oposto, 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 oposto. Ok? Acabou. Embora tenha demorado aqui para explicar, porque talvez tem que ir bem esclarecido, que talvez seja a primeira vez que você esteja lidando com essa ideia. Embora isso pareça complicado agora, se você resolver algumas questões, você vai ver que não é, cara. Você vai ver que isso é bem simples, na verdade. Tá? É que tudo pela primeira vez aparenta ser difícil. E é aquilo, a velha máxima. A gente só aprende o que pratica. Não tem como aprender o que você não pratica. Isso aí é lógico. Eu não consigo aprender esse negócio de tabela verdade, de negação. Você praticou? Não. Então, tá aí, né? Enfim. Lição de moral à parte. Moralismos à parte, né? É isso, tá?